Profeta Joel. Todos acharam? Profeta Joel fazem parte da galeria dos profetas menores. Você vai passar por Ezequiel. Você vai andar um pouquinho mais para frente, você vai encontrar Oséias. E logo depois de Oséias, você vai encontrar o profeta Joel. Amém? Acharam? Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouça isto, anciões. Escute todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Conte aos seus filhos o que aconteceu, e eles, os seus netos, e os seus netos, e as gerações seguintes. Que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acorde, bêbados, chorem, lamente-se, todos vocês bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca, derrubou-se, deixando branco os seus galhos. Plantei como uma virgem em veste de luto, que o seu lamento pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído e o vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fique-lhe aflito pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. Feche seus olhos comigo, você que está aqui comigo hoje nessa noite, que eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, ela já foi exposta aos ouvidos dos seus filhos. Eis aqui o seu povo que decidiu se reunir na sua casa para ouvir a tua palavra. Que todas as paredes espirituais que aprisionam os ouvidos dessas pessoas caiam por terra em nome de Jesus pela tua palavra. Eu declaro que a tua palavra é o poder. Nós rompemos agora, Senhor, com todos os principados e potestades que têm tentado roubar a tua palavra do coração e dos ouvidos dessas pessoas, porque eu creio que a tua palavra há de produzir de forma sobrenatural sobre a vida de cada um que está aqui presente. Nós reconhecemos o nosso estado e invocamos o teu nome e a sua presença, para que junto podemos celebrar o que o Senhor quer fazer entre nós. É assim que nós oramos, dependendo do Senhor, em tudo, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos hoje aqui falar não só da história, mas falar também dos acontecimentos de forma contemporânea. E nós juntos hoje iremos falar sobre aquilo que já aconteceu
que marcou uma geração, que marcou uma época e está hoje na nossa direção. Nós estamos aqui falando de um contexto que Joel viveu, e foi um contexto muito difícil. Joel, ele era filho de Petuel. Petuel era um homem íntegro, um homem que temia Deus, e estava no meio de um povo desviado. Estava no meio de um povo que estava afastado da vontade de Deus. Um povo que estava perdido. Era um povo que conheceu as maravilhas de Deus, mas porém se afastou, se desviou, se perdeu. E por que aconteceu isso com esse povo? Aconteceu porque eles se acostumaram a conviver com a manifestação de Deus. Então, para eles, os milagres estavam sendo naturais, para eles, a manifestação estava sendo natural, para eles, a palavra de Deus já não tinha mais tanta importância, e eles foram se afastando e nem perceberam. Mas Petuel permaneceu na presença de Deus. Muitos podem se afastar, você não. Amém? Muitos podem se perder, mas você não. Você decide ficar na palavra, amém? Alguns se perdem no caminho porque se acostumou, banalizou o evangelho, adotou o pecado como modelo de vida e uma simpatia do evangelho. E aí acaba se perdendo e fazendo a sua família também se perder. Outrora nós vemos que aqui dentro desse contexto, que é muito importante a gente relatar, que Joel nasceu nesse período. Joel nasce num período de calamidade social, em uma calamidade dentro de uma questão pública. A política estava pervertida, a sociedade estava corrompida, mas nasceu uma voz de Deus no meio da corrupção. Nasceu um homem no meio da corrupção que não ia se corromper, iria anunciar o que o povo não queria ouvir. Nós sabemos que nos dias de hoje, nós temos hoje também uma dificuldade. Joel, ele realmente está dentro de um campo que ele é muito melindroso. Ele nasce numa crise nacional, moral, social e familiar. Então a nação estava num colapso, tudo estava dizendo que não ia melhorar. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, não vai melhorar, vai ficar pior? Ouve ou não ouve isso dizer aí? Isso a gente ouve dizer frequentemente. Por quê? Porque há uma desesperança. Irmão, vai ficar pior para quem não está em Cristo. Para quem está em Cristo, vai ficar muito melhor do que já está. Porque é na crise que o Espírito levanta alguém para proclamar o reino de Deus. Se há uma crise moral na nossa nação, se há uma crise espiritual na nossa nação, se há uma crise familiar na nossa nação, se há uma crise financeira, é o ambiente e um cenário propício para a manifestação do Espírito de Deus. E eu quero ser essa voz de você. Eu quero ser essa voz que vai proclamar a justiça de Deus e o resgate do povo. Nós olhamos o caos em nossa volta e talvez nós se desesperamos. Joel, ele era um profeta que anunciava o juízo de Deus se não houvesse arrependimento. Isso que nós ouvimos aqui agora, até o versículo de número 12, era como se fosse uma espécie de visão ou sonho que Joel teve. Só que ele não tinha um posicionamento para anunciar o que ele sonhou, porque o povo já não dava mais ouvido à palavra de Deus. Você vai ver que Joel vai chegar uma hora que ele vai chamar o povo para se reunir no templo. Para quê? Porque no templo, quando era uma convocação para que todos fossem ao templo, seria um chamamento de Deus. Então o povo foi chamado ao templo para ouvir o que Deus tinha para falar. Porque nós sabemos que às vezes o profeta de casa
não tem honra. Às vezes o profeta de casa não é ouvido. Joel nasceu nessa crise. E como você acha que o povo via ele? Como alguém comum. Já não representava mais o temor ao Senhor, porque o povo estava desviado. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não adiantava esse povo estar na terra que Deus havia prometido, não adiantava o povo ser um povo de Deus, não adiantava o povo estar na igreja, se não obedecesse os decretos e a lei de Deus. Às vezes o que eu quero contradizer ao nosso convívio, às vezes nós vamos para a igreja, mas não obedecemos a palavra de Deus, então não adianta. Às vezes nós vamos para a igreja, mas não se submetemos a Deus, não adianta. O que acontecia com esse povo era semelhante. Então quando nós vemos as advertências do profeta Joel, era porque ele anunciava um juízo, mas também abria um caminho de arrependimento. Então ele abria um caminho de arrependimento para que o povo não sofresse o juízo. Mas o povo ainda assim estava resistindo o caminho da obediência. Porque o povo já tinha se dado ao vinho, à orgia, já tinha lidado ao pecado, já estava acostumado com o pecado. Querido, quando nós se acostumamos com o nosso pecado, dificilmente nós vamos voltar a ouvir a voz de Deus. Assim estava o povo. A calamidade estava instalada e o povo nem percebia. Como Sansão, que perdeu o espírito e nem percebeu. E isso para nós é muito grave, porque nós estamos num contexto de calamidade espiritual. Se nós não voltar para a palavra, como o sacerdote Esdra fez que o povo voltasse para a palavra, eles também não iriam voltar à sua terra natal. Se nós olharmos o contexto geral desse texto que nós vamos continuar lendo, você vai ver que o objetivo do profeta era trazer o povo para a palavra de Deus. O povo até ia à igreja, o templo, mas o povo não estava indo a Deus. Porque virou uma tradição ir ao templo. E vou dizer uma coisa para você aqui, dentro do contexto do templo. Em Moisés, o tabernáculo foi montado, e dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança, que representava a presença. Quem está me ouvindo? Representava a presença de Deus. Em Davi há uma promessa de um templo, só que ele não vai construir, mas sim o seu filho. Agora já não é mais um tabernáculo, é substituído o tabernáculo para o templo. Agora Deus não está dentro de uma tenda, agora Ele está dentro de um templo. E qual que era a moral do contexto? Que aonde está o templo está a presença de Deus. Então convoca-se o povo para o templo para ouvir a Deus. Você vem ao templo para ouvir a Deus, mas se não obedecer não adianta. Tiago vai dizer que há muitos ouvintes e poucos praticantes. O problema daquele povo era a falta de prática, não era a falta de conhecimento. Então, quando nós olhamos esse contexto moral e social, nós vemos que, infelizmente, esse colapso se instalou. E se a gente olhar para o nosso contexto, também está instalado um colapso. Por quê? Não era suficiente para o povo somente ouvir o sacerdote ou um profeta, porque o povo já estava com o ouvido obstruído. Então o que aconteceu? Teve que se anunciar um juízo. E aí começa-se o juízo. Leia comigo, por favor, a partir do versículo de número 6, do capítulo 1. Porque não era suficiente para o povo morar na Terra Santa.
Não era suficiente para o povo ser chamado povo de Deus. Não era suficiente para o povo ouvir somente a palavra. Mas porém teve que anunciar o juízo. Eu não quero ser um pessimista para a sua vida, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não sei se você acredita nisso, mas Deus, para Ele não te perder, Ele pode ferir as medidas da sua carne mortal. E o que é isso? Deus pode permitir que uma enfermidade se instala na sua vida, para que você abra os olhos e volta a buscar o Senhor. Você sabia disso ou não? Enquanto nós entrarmos num colapso espiritual e não tiver sensível a ouvir a voz de Deus, nós corremos um alto risco. Porque Deus não está falando com um povo inocente, está falando com um povo entendido. Olha aí o versículo de número 6. Uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, sua presa são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes e secou e derrubou-as, deixando branca os seus galhos. Plantei como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereais, as ofertas derramadas, foram eliminadas do templo do Senhor. E o sacerdote que ministrava diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, as terras estão secas, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romazeira e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Querido, essa nação que se levantou tão poderosa, ela não era uma nação que quis tomar a terra de Israel porque se achou-se a terra boa para produzir. Não foi isso. Foi Deus que enviou esse exército. Então, semelhantemente, envia-se uma praga para devastar a lavoura. Como é que vai sobreviver sem comida? Como é que vai sobreviver sem comida? Nesses dias vocês ouviram dizer que iria ter apagão, que a água ia estar contaminada, que ia faltar comida. Você viu os crentes tudo aí se comunicando, tem que estocar o arroz, tem que buscar o feijão porque vai acabar, tem que furar poço porque não vai ter mais água. Vocês viram isso aí? Por quê? Porque realmente, queridos, o povo vive por informação porque não tem mais relacionamento. Isso aqui não foi uma informação, isso aqui foi uma realidade. Por quê? Porque o povo já não se dava mais ouvido à palavra de Deus. E dentro dessa condição, quando a gente olha para esse contexto, esse mistério do gafanhoto, migrador, do devorador, do devastador, é um mistério que não deixava nada. Até as sementes que era para reproduzir era comida. Só restava uma coisa para o povo de Deus, querido: voltar ao arrependimento. E às vezes só falta uma coisa para você viver o extraordinário de Deus: o arrependimento. O verdadeiro arrependimento. E é o arrependimento que João Batista prega: fruto dignos de arrependimento. Não é um remorso que pede desculpa ou perdão e continua fazendo do mesmo jeito aquilo que Deus reprova. Isso daí não é arrependimento, é um remorso. E o povo estava resistindo à instrução. E o que me leva a uma preocupação para os nossos dias: o que é que as nossas crianças estão aprendendo e vendo o que nós estamos praticando? Porque só resta uma coisa para nós: é voltar ao Senhor com prantos e lamentos e arrependimento.
Senão não vai haver restituição para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida financeira, para as suas lavouras. Não vai haver restituição. Você vai ter pão na mesa, mas vai ter fome de Deus. Quem entendeu, diga amém. Você vai ter pão na mesa, mas vai ter fome de Deus. E Deus é um pão vivo, Ele sacia a fome do faminto. Quando você se alimenta de Deus, você fica saciado, você não come qualquer coisa. Então, quando nós lembramos desse contexto, existe um chamamento ao arrependimento no versículo 13. Versículo 13. Então, no versículo 12, o que aconteceu aí? Na parte B do texto diz assim, ó: secou-se mais ainda a alegria dos homens. Secou mais ainda a alegria dos homens. Secou mais ainda a alegria dos homens. Vamos lá agora contemplar o versículo 13. Chamamento ao arrependimento. Ponham veste de luto, ó sacerdote, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais, as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Até o que você queria ofertar, você não pode mais. Até o prazer que você tinha de sacrificar, você perdeu, porque você perdeu a alegria da salvação, você perdeu o prazer da relação, você perdeu a comunhão. Sabe o que isso é mais calamitoso no nosso meio? Que às vezes nós perdemos a comunhão, perdemos o prazer, perdemos as ofertas que gostávamos de sacrificar e talvez nem percebemos, porque nós estamos acostumados a vir para a igreja quinta-feira, aparecer de vez em quando na terça de intercessão, vir no domingo quando não tem nada para fazer com a família, quando não tem churrasco na família, nós vai para a igreja. Quando tiver outras programação com a família, nós vai comer bolo. Não é assim? E nem percebeu que está longe da comunhão. E se sente espiritual para julgar quem está indo para a igreja, dizendo que é religioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você olha para a espiritualidade do outro, significa que você nem percebeu que caiu. Estão me ouvindo? Então, quando você olha para a espiritualidade do outro, você nem percebeu que caiu. Porque alguém humilde, ele vai olhar primeiro a sua queda, para depois se levantar, para dar a mão para alguém levantar depois. Alguém soberbo olha a queda do outro achando que está de pé, mas nem percebeu que caiu. Sabe o que eu acho mais interessante desse contexto? Que ele vai falar sobre os sacerdotes, as autoridades. Então começa primeiro por nós. Começa primeiro por nós. Começa primeiro por mim. Entre vocês eu sou o que denuncio o pecado e sou denunciado pela minha própria denúncia. Porque aos olhos de Deus não tem nada oculto, queridos. Eu estou pregando para você algo que possa estar falando ao seu coração. Mas eu acho que além do seu coração, está formigando no meu coração. Porque eu necessito que a igreja se sensibilize não com a mensagem que eu estou pregando, se sensibiliza com o seu relacionamento com Deus. Volte não só a sentir, mas volte a se relacionar. O arrepio passa, o relacionamento permanece. O povo estava acostumado a rasgar a veste e não o coração. Nós vamos ler daqui a pouco. Nós abrimos um questionamento. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Olha para mim um minuto. Nós estamos tão acostumados com o nosso campo tradicionalista, congregacional, que a gente olhamos para a lâmpada que queimou, olhamos para a parede que tem que pintar,
Oramos para a cadeira que tem que lavar, mas a gente esquece de olhar para o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento fragmentado, caído, aleijado, manco. E a gente não consegue olhar o nosso estado. Nós precisamos voltar urgentemente a esse arrependimento. Olha só, põe a veste de luto, ó sacerdote, pranteie, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar do Senhor, sou eu, venham, passe a noite vestido de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais, as ofertas derramadas, foram suprimidas do templo do seu Deus. Agora escute aí, é um chamamento ao arrependimento, não é isso ou não? Está escrito na sua Bíblia aí? Chamamento ao arrependimento. Sabe o que Deus está falando com nós aqui? Nós somos privilegiados, queridos. Nós somos privilegiados. Deus está nos chamando ao arrependimento, para que nós não entramos em juízo com Ele. Deus está nos chamando ao arrependimento. Arrependam-se, para você que dá desculpa para Deus. Arrependa das suas desculpas. Porque Deus não é marionete dos seus achismos, do que você pensa, do que você quer. Deus não nos deu para nós sugestões, Deus deu mandamento. Deus não vai negociar com o seu povo, Deus decretou ao seu povo. Você reconhece um Deus de decretos? Escuta só uma coisa aqui que vai falar o nosso coração, versículo 14. Decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Deixa eu dizer para você porque que eu falei do templo e as substituições. Porque em tempo, em gerações, em época, Deus não muda, mas Ele muda o modo de agir com aquela geração. Sabe por quê? Porque uma geração de agricultores, como você vai falar com construtores? Eles mexem com semente, não mexem com parede. Então Ele vai falar como semente com eles. Deixaram de pregar sobre o pecado porque o pecador ficava ofendido. Deixavam de falar do inferno porque quem estava no culto, que não queria se arrepender, ficava constrangido. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, a mensagem não foi alterada, mas a geração está comprometida. Nós estamos pregando nesses dias para uma geração almática e fragmentada. Você fala assim, vamos jejuar. Eu acho que eu não consigo. Mas fala assim, vamos no fazenda, eu estou pronto. Vamos no restaurante, eu estou pronto. Vamos para a pizzaria, eu estou pronto. Vamos jejuar, eu não sei se eu consigo. Porque eu acho que é muito. Está exagerando, eu acho que é muito. Eu acho que está exigindo muito. É uma geração fragmentada, dotada de desculpa, almática, que não consegue se relacionar com Deus, que sustentou Moisés 40 dias e 40 noites no jejum. E você vai falar para mim que você não consegue. É uma vergonha esse cristianismo que nós estamos vivendo, querido. Sabe por que você não consegue? Você dá mais vazão à carne do que andar no espírito. Por isso que você não consegue. E você dá desculpa, porque para Deus é desculpa. Se Deus convocar o Clebinho aqui agora, Clebinho, eu quero que você fique aqui comigo 48 horas sem comer e sem beber. Não, você está doido, pastor. Deus não ia fazer isso comigo, não. Deus sabe que eu não aguento. Deus sabe que eu não aguento. Mas chama o Clebinho para ficar 48 horas passeando, comendo do bom e do melhor dessa terra. Lógico que eu consigo. Só faltou eu não conseguir. Se quiser aumentar mais 12 horas, eu vou. Para mim é uma bênção.
Olha o que está escrito na sua Bíblia aí, versículo 14. Olha o que está escrito na sua Bíblia, que está na sua mão. Fala para mim que você não suporta. Deus está convocando uma assembleia sagrada, santa. É uma reunião como essa. Deus atrai você para o templo, para falar com você, para liberar a instrução. E você vai falar para Deus: eu acho que para mim, eu acho que você, Senhor, está confundindo eu. Nós damos mais vazão para a carne do que andamos no Espírito, querido. Olha o que está dizendo aí, ó. Decrete é uma coisa irrevogável. É sem negociação. É irrevogável. Se você não consegue se abster de um alimento, como você vai andar no Espírito? Como? Joel nasceu em um período de calamidade espiritual, moral, social e familiar. E vivendo também uma calamidade financeira. Você acha que ele negociou o que ele viu? O que ele ouviu? De maneira nenhuma. Ele permaneceu na mesma posição. Na mesma. O povo não queria, mas ele estava determinado. Se esse irmão do seu lado não quer, você não pode seguir o caminho que ele está fazendo. Você precisa fazer o caminho que a Bíblia está te instruindo. E não deixe ele te influenciar não, hein? Ah, mas é porque é a saúde. E vou falar uma coisa para você, olha para mim. Não dá desculpa da sua saúde não. Porque o que enferma a sua carne é o alimento, não é a ausência de alimento. O que enferma a sua carne é os alimentos, não a ausência de alimento. A ausência de alimento gera saúde. Esse silêncio é resposta de Deus? Ou é resposta para Deus? Nenhum glória a Deus vocês conseguem dar. Por quê? Porque fala especificamente com cada um. Na sua natureza carnal. E Deus, ele não constituiu uma igreja carnal, ele constituiu uma igreja espiritual. Por isso que você está aqui, ó. Porque você precisa voltar à sua espiritualidade saudável. Você precisa voltar. Você precisa olhar para a sua natureza e dominá-la. Porque se você não domina a sua carne, ela vai te dominar. A sua carne vai te empoderar de você. Você se lembra que no livro de Mateus 26, Jesus no Getsêmani, ele chama 3 discípulos a orar. E na primeira condição de oração, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Sabe o que aquilo se refere? Natureza carnal. Sono espiritual. Natureza carnal. Quando Jesus volta, fala para ele: vocês não podem ficar sequer comigo 1 hora vigiando comigo em oração? Aí Jesus vai falar para ele assim, ó: vigie, vigia, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Você que decide, ou você anda na carne ou você anda no espírito. Quando o médico manda você ficar 24 horas sem comer, o que você faz? O que você faz, querido? Aí você faz que você obedece o médico da terra, mas não consegue obedecer o médico dos céus. É ou não é? Decrete um jejum. Não, só a metade pode fazer, porque a outra não consegue. A outra não dá. Tá difícil, William. A outra não consegue. Porque dá mais vazão para a carne do que andar no espírito. Vamos continuar a leitura para você compreender quanto isso é profundo. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Aqui é um chamamento ao. Então se arrependa da sua carnalidade. Já vamos iniciar assim. Amém?
Vamos se arrepender da nossa carnalidade, porque nós somos uma igreja espiritual. Nós não somos uma igreja carnal que anda na carne. Eu ouvi essa jovem orando aqui: Deus, eu quero ouvir, eu quero ver. O que ela quer ouvir? A voz de Deus. O que ela quer ver? A manifestação do Espírito de Deus. O Espírito não se conecta com a carne, é uma guerra entre o Espírito e a carne. Quem está entendendo, diga amém. É uma guerra, e é uma guerra infindável. Diz assim o versículo 15: aquele dia sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Escuta aí. Isso aqui é uma coisa muito séria, querido. Quando você olha o versículo 16, vai dizer assim: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Você acha, olha para mim aqui, que nos nossos dias é possível você copiar a Bíblia, ficar 40 dias sem comer? Só na água? Tem um ponto de interrogação aí do lado, não tem? Nos nossos dias, o ministro que para mim fala no meu coração, Luciano Subirá, exemplo, posicionamento. Nesses dias, se não me falha a memória, o ano passado, retrasado, ele ficou 40 dias só na água. Só na água. Por que ele fez isso? Porque ele queria buscar no Senhor aquilo que a terra não podia lhe oferecer para ele. E para ficar 12 horas, 24, 36, 48, como é que faz? Eu estou pregando ao arrependimento, sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem algo para a sua vida. Eu sei que Deus quer reiniciar, ressignificar o seu chamamento. Eu sei que Deus quer te ressignificar. Eu sei que Deus quer te levar a um outro lugar espiritual. Você não consegue voltar sozinho. Deus quer te levar. Deus está com você. Deus quer fazer que você adormeça a carnalidade e anda no Espírito, para que você ouve o que Ele quer com você. Deus tem algo especial para a sua vida. Não porque você é privilegiado, mas porque você decidiu renunciar o mundo. Agora você só precisa renunciar a sua carne. Olha aí o versículo de número 17. As sementes estão murchas, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereais foram derrubados, pois as colheitas se perdeu, como num julgado. As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de águas se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Olha aonde Joel estava. Irmão, tinha acabado as lavouras, as pastagens do gado já estavam secas, queimadas pelo fogo, as fontes de água, os canais estavam secos. Como esse povo iria sobreviver? Eu me pergunto como eles iriam sobreviver.
Eu garanto que se nós estivéssemos numa calamidade semelhante a essa, nós voltaríamos para o Senhor em arrependimento, em consagração, para buscar os frutos de arrependimento. Sim ou não? Você vai esperar o pior acontecer? Você tem a oportunidade de voltar hoje. Sair daqui decidido. Deixar de rasgar as vestes e rasgar o coração. Simbolicamente, os judeus tinham esse hábito. Em símbolo de protestos, ele rasgava as vestes, mas não abriu o coração. Agora nós não vamos andar simbolicamente, nós vamos andar decidido no Espírito. Amém, queridos? E eu tenho certeza que é um tempo de Deus para essa casa. É um tempo de Deus para nós. É um tempo que Deus está nos levando a essa espiritualidade. Queridos, jejum já ficou banalizado. Consagração é religiosidade. Eu já vi irmãos dizendo que para que subir monte, se você pode orar em casa. A Bíblia fala para nós fazer isso, querido. Em comum acordo, a igreja entrai aos lugares. Jesus fez isso. Jesus é o maior modelo de oração. Será que nós não podemos continuar, queridos? Será que nós não podemos continuar? No início não era assim, né? No início era um fervor total. No início a mãe ficava até preocupada. Esse menino não come já tem 3 dias. Era ou não era? No início, misericórdia, esse menino não para de orar 1 minuto. Aí, ó, tá até falando aqui o bicho. Que é isso? Então você imagine que quando dentro dessa colocação nós precisamos voltar a essa essência, buscar ao que Deus separou para nós. Então hoje, se nós voltarmos a buscar o Senhor como nós buscávamos, eu tenho certeza que tudo vai mudar, irmãos. Tudo. Eu tenho certeza, 100% de certeza. Tudo vai mudar. A nossa mentalidade vai mudar, o nosso coração vai ficar sensível ao Senhor. Tudo vai mudar. Até a compaixão, ela vai ser mais ativa. O amor pelo próximo vai ser muito mais impactante. Sabe por que nós não temos mais essa essência de tocar o aflito pelo amor? Porque nem nós estamos sabendo ser amados. E aí a gente entende que aqui o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Mas porém, o Senhor é misericordioso. Ele chama a igreja ao arrependimento, para que ela não entre em juízo. Então hoje para a sua vida arrependa-se do estado que você se encontra e volte ao Senhor. Porque Isaías foi realmente um homem que recebeu uma palavra que faz todo sentido para o nosso coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Então assim, o Senhor está disponível a se deixar ser encontrado por você. E se você invocar, Ele vem. Ele vem. Invoca. Busque o Senhor, porque Ele está disponível a derramar sobre você novamente esse óleo fresco. Porque você está como terra seca, eu estou como terra seca. E talvez estamos necessitando desse óleo para que podemos realmente ser ativados espiritualmente, para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. O nosso chamado, querido, ele parte do Senhor, não é de uma função de uma igreja. Amém? Não é porque você tem uma função na igreja que você está cumprindo o chamado. O chamado parte do Senhor. E o chamado para agora, para esse exato momento, para essa estação é volta. Volta. É um chamado para voltar, não é um chamado para funcionar.
Quem está entendendo, diga amém. Não é um chamado para funcionar, é um chamado para voltar. A relação, ela vem antes da função. Não adianta você funcionar sem relação. E o que está acontecendo conosco ao longo desses anos é que nós estamos vivendo uma função e não a relação. Quando a relação se perde, a função se torna escândalo. Porque eu trabalho na igreja, mas não tenho uma vida com Deus. Isso é símbolo de reprovação. Antes do trabalho vem a relação. Sabe o que Joel estava falando para o povo? Para. Tudo que vocês estão fazendo não está sendo suficiente para chegar a Deus. Deus só quer uma coisa de vocês: se arrependam. Se arrependam. E vou falar para você: não precisa você, marido, trair sua esposa para se arrepender. Não precisa você, mulher, trair seu esposo para se arrepender. É se arrepender do distanciamento de Deus e a sua palavra. Se arrependa. Se arrependa e volta enquanto ainda é tempo para nós. Vamos parar de dar desculpa? Vamos. Você sabe que Saul, ele era perito a isso, né? Saul, ele é perito em dar desculpa. Nós vamos parar de dar desculpa, não vamos, queridos? Se Deus decretar para nós aqui hoje, vamos ficar 48 horas sem comer. Vai ter alguém aqui no nosso meio, a partir de outro, que vai falar que não consegue? Porque eu estou doente. Porque isso. Querido, o que deixa você doente não é a ausência de alimento, é o que você come. É o que você come que te deixa doente. Sabe por que você se sente fraco quando você não come pão? Porque a sua carne está acostumada com a comida. Dá uma ordem para ela. Dá uma ordem para ela. E ela vai se submeter ao comando do Espírito. Porque não é a carne que governa, é o Espírito. É isso ou não? Ou eu estou pregando um engano aqui? É o Espírito que governa, queridos. Deixa a churrascaria de lado e vai para o deserto. Deixa a pizzaria de lado e vai para o deserto. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então vamos junto. Eu preciso de você. Posso contar com você? Eu preciso de você ativo. Eu preciso de você posicionado. Eu preciso da resposta que você tem para dar ao Senhor. Porque junto nós vamos ir mais longe. Amém? Então você se coloca de pé comigo. Primeira Reis. Nós vamos ver que no capítulo 1, verso 8, começa a narrar uma história do templo construído e a manifestação da glória de Deus. No versículo de número 10, depois que o templo está construído, Salomão orou. A glória de Deus desceu, envolveu todos os que estavam ali. O sacerdote não tinha como ministrar o Senhor. Eu quero viver dias que eu não consigo falar nada, só ficar jogado no chão, Senhor. Eu quero viver esses dias que eu não consigo ter palavras para expressar, só lágrimas para escorrer dos meus olhos. Eu não quero encontrar palavras, eu quero encontrar lágrimas nos meus olhos. Eu não quero sentir o meu coração batendo aqui dentro, eu quero sentir ele partido. Eu não quero viver mais essa mesmice natural, carnal. Eu quero viver o que Deus tem preparado para mim e para vocês. Mas nós precisamos juntos. Se não for juntos, não adianta. Porque quando Miriam ficou leprosa, ela atrasou o avanço da obra de Deus. Por que ela ficou leprosa? Porque ela saiu do Espírito e entrou para o campo de crítica. Todo aquele que vive na crítica, vive na carne. Todo aquilo que vive para realmente apresentar o fruto, vive no Espírito. Miriam saiu do Espírito e andou na carne, atrasou a obra de Deus. Quando nós andamos na carne, nós atrasamos a obra de Deus. Sabe por que nós atrasamos a obra de Deus? Porque quando a igreja começa a avançar, você começa a apontar quem está avançando. Você fica insatisfeito com o resultado do outro.
Além disso, ainda é invejoso e ciumento. O carnal é invejoso e ciumento. O carnal só abre a boca para criticar. Pede uma consagração é muito. Pede para ir não pode. Pede para ficar não pode. Pede qualquer coisa não pode fazer. Querido, nós precisamos sair desse lugar de carnalidade. Ah, eu não vou fazer porque eu não sei lidar com a fraqueza do outro, como se ele fosse forte o suficiente. Ah, eu não... Queridos, escuta uma coisa, nós temos que parar de dar desculpa. Nós temos que parar de pedir e começar a derramar as lágrimas de arrependimento. Deixar de sentir o coração batendo e ver ele partido. E nós vamos ver o que Deus vai fazer entre nós. Nós queremos um avivamento nesse lugar, não quer? Você quer ou não quer um avivamento? Ele vai começar lá na sua casa. O avivamento não começa no púlpito, começa no nosso quarto. Quem entendeu, diga amém. Então, por favor, esquece de vir buscar avivamento no púlpito, começa no quarto e manifesta no coletivo. Então vai orar, queridos. Sai desse lugar carnal e vai orar. Transforma a sua casa em um cenáculo de oração, até que todos da sua casa possam ver a glória de Deus na sua vida. E não dá desculpa, eu não consigo orar em casa, não tenho tempo. Tem sim, acorda de madrugada que você vai conseguir. Quando a família toda está reunida, é muita gente, não dá, a casa é pequena, beleza. De madrugada está todo mundo dormindo. E o que você está fazendo? Dormindo também, porque dormiu com a barriga cheia de comida. É ou não é? Vamos voltar? Pega na mão dessa pessoa do seu lado aí. Pega na mão dessa pessoa do seu lado aí, está com sono, fecha os corredores. Pega na mão dessa pessoa aí. Você não é igreja? Você não é uma assembleia sagrada? Você não é uma assembleia santa que decidiu se reunir para viver uma espiritualidade santa? Sim ou não? Você está ouvindo Deus falar, não? Certeza? Então feche seus olhos aí. Senhor, nós estamos reunidos aqui como ministro do seu evangelho, como um povo que foi separado para a manifestação da sua glória. Nós se arrependemos dos nossos pecados. Nós reconhecemos que estamos longe da sua vontade. Nós até vimos para a tua casa, nós viemos, mas nós estamos longe da sua vontade. Nós estamos buscando o Senhor quando nós temos tempo, enquanto nós deveríamos, ó Pai, investir tempo naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, reconhecemos que nós se perdemos no caminho e precisamos voltar. Nos ajude a renunciar à nossa vontade e nos revela a tua, Senhor. Nos ajude a buscar o Senhor, porque o Senhor se permitiu ser achado por nós. Então nós queremos voltar à intimidade com o Senhor. E nós decidimos renunciar à nossa carne e levantar, ó Pai, um clamor santo ao Senhor, porque nós não queremos entrar em juízo com o Senhor. Nós queremos andar com o Senhor como o Senhor nos chamou para andar, como um povo que obedece a tua palavra. Então é no nome de Jesus Cristo que repreendemos a nossa carne, e essa espiritualidade caída vai se posicionar novamente. Nós cremos no teu poder que restitui o caído e dá força ao fraco para viver a tua palavra. Deus, ouça a nossa oração. Nós queremos voltar ao Senhor como um dia andamos na sua presença. Eu sei que não é mérito nosso, é graça e misericórdia do Senhor. Então nos alcança com a tua misericórdia e com a sua bondade. É assim que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Jesus, o seu nome é santo. O seu nome é santo. Glória ao teu nome. Amém, queridos?